Pessoal, então é 8h46. Bom, o que vai acontecer agora? Eu vou passar para vocês a unidade 3, vou dar uma geral nela, tá? Pelo AVA. O que é esperado? Que o aluno ele estude esse conteúdo, vá fazendo as atividades do livro texto, tá? E lá no livro texto, pessoal, nessa unidade, tem um exercício que é para você. Deixa eu só ver o que o aluno aqui, o Júlio César, que eu tinha combinado com o aluno no intervalo, mas ele tinha saído. Deixa eu só ver o que ele... Boa noite. Obrigado pelo reitor. Eu não consegui, porque eu já entrei na sala, eu consegui entrar, eu estou assistindo agora. Porém, eu entrei, já era 7h30. Eu levei meia hora para conseguir entrar. Então, eu perdi muita coisa. Depois eu até vi o vídeo aula, mas em relação à avaliação, é que eu não soube também, me desculpe, porque eu até te mandei uma mensagem no privado e acabei atrapalhando a aula, perdão mesmo, mas eu não entendi. Eu não entendi, não, além de não entender, né? A minha nota eu não ouvi, desculpa. Bom, então vamos dar continuidade, pessoal. O Júlio César, ele está aí na aula agora, tá? Então eu acredito que ele, como ele conseguiu entrar depois, então eu acredito que tenha sido algum problema local dele mesmo, porque ninguém reportou nenhum problema. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Aí, Júlio César, no final da aula, assim quando eu terminar com todo mundo, eu te explico aí, tá? E você tem acesso à gravação da aula também, que é publicada no YouTube. Tá certo? Tranquilo, professor. Beleza? Obrigado. Beleza. Então, eu vou dar continuidade aqui, né? Aí, pessoal, o que acontece? Lá no livro, ele tem um exercício que, na medida que você for estudar na unidade, ele pede para você dimensionar, né? Lógico que você não vai conseguir fazer assim, um dimensionamento de uma PCH, mas para você entendendo os conceitos, né? De turbina, de grupo gerador. E aí, na medida que vocês forem fazendo, aí eu até coloquei com uma avaliação lá, naquela opção de avaliação, que vocês façam um relatório sobre esse projeto e mandem para mim, se não quiser fazer aquela implementação prática, tá? Então, na medida lá depois... Sim. Tira uma dúvida. A disciplina, ela é nível 1 ou nível 2? Essa disciplina é nível 2. Entendi. Por quê? Tava olhando em relação às minhas atividades. Ô, Júlio César, é o seguinte... o Cleito, eu expliquei para o pessoal que teve gente que mandou para mim por e-mail, e como e-mail é um negócio que não é muito confiável. Quem eu recebi a atividade, eu lancei a nota. Só que aconteceu? Teve aluno que matriculou depois, aí eu não tenho como eu entrar com essa nota, né? Então, o que eu fiz? Eu aguardei a aula de hoje, tá, para explicar isso. Se o aluno me entregou a atividade e quiser encaminhar um e-mail, ou eu localizar lá no e-mail, eu lanço na planilha e retifico a nota. Caso o aluno não tenha entregue a atividade, porque tem N casos, teve gente que matriculou depois, teve gente que não entregou, eu vou pegar a nota da prova e lançar proporcional naquela atividade. Certo? Certo, entendi. Aí, por exemplo, no seu caso, por exemplo, a nota que você tiver sentindo falta, mas você me encaminhou por e-mail, aí você me indica ou encaminha o e-mail novamente, tá? Porque eu recebi um volume muito grande de e-mails, de prova e de trabalho. Uma dúvida Sim. também, professor. Eu estava desde o início nas suas aulas, mas só que eu não estava matriculado por causa de questão de grade, com a rua e tudo mais. Teve um laboratório que eu participei e minha nota, e não tem nota aqui. Como é que é seu nome? Cleiton Gonçalves. E todo mundo, tinha muita gente na turma, deve estar com o mesmo problema que eu. Tinha muita gente que não estava matriculado, participou do laboratório. Entendi. Deu um problema no sistema desse negócio, cara.
Vocês podiam fazer um favor para mim. Eu sei, na verdade, o AVA deu um problema, que foi o seguinte. Aí, na hora que vocês matricularam, aí esses caras sem a nota, tá? Entendi. Faz assim. Manda para mim no WhatsApp, no privado, falando assim, ó, eu estava no laboratório, mas não tenho a nota. Porque aí eu incluo e já retifico a nota, se foi esse o caso, tá bom? É porque assim, como você não tem seu nome lá, não tem como eu lançar a nota, entendeu? É. Aí, um belo dia, a Meire me chamou. Falou, Geraldo, tem aluno que... Aí, essa inconsistência ficou no sistema, tá? Aí, para essa situação, você me chama aí, manda uma mensagem inbox que eu atualizo. Para os outros casos, o aluno entrou depois. Eu vou pegar a nota da prova, se a atividade vale 100 e o aluno tirou 70% na prova, eu vou lá e vou lançar. Só que eu vou fazer isso tudo segunda-feira, para fazer de uma vez só, entendeu? Na hora que eu avisar para a Meire, falou, só Meire, pega todos os alunos de conversão eletromecânica e retifica a nota para mim, porque eu tenho que solicitar. E ela vai clicar na turma, senão toda hora ela tem que ir lá e voltar, entendeu? E fica muito trabalhoso para ela. Entendi. Até para mim, para eu controlar, beleza? Mas só mandar um WhatsApp aí. Então, pessoal, eu vou agora para aqueles alunos que já estão em dia com AVA e que pode ficar até à vontade aí, tá? Porque eu vou passar aqui no AVA e vou parar nos conceitos mais importantes. Então, é 10 para as 9. Não sei se vai dar tempo para a gente ver todas as unidades, não. Porque, como eu falei, né, esse estudo aí você faz ele em casa e eu vou dar um apoio naqueles pontos os pontos mais críticos, vamos pensar assim, tá? E aí, qualquer coisa, vocês podem assistir a videoaula ou me mandar um exemplo, mandar um e-mail, tá? Bom, então a unidade 3 aí, a unidade 3 ele vai estar falando mais sobre elementos de potência, tá? Transformadores de potência, transformadores de potencial, transformadores de tensão, tá? De potencial e de TC, transformadores de corrente. Bom, então ele está falando aí a questão da importância, né, do entendimento dos elementos, entendimento dos conceitos de eletromagnetismo, tá? Eu vou pular isso aí por enquanto. Então, a questão que ele coloca lá no livro é o seguinte: imagine que você é um engenheiro, né, numa distribuidora de energia, e ele está te explicando que você vai ter que ajudar no trabalho de elaboração de uma PCH. Tá? Uma PCH é uma pequena central hidrelétrica, né, de geração de energia, tá? Pequena central hidrelétrica, tá? Então, ficou muito na moda no Brasil, né, nos últimos tempos, que a energia elétrica estava muito cara. Então, a pessoa procurava um lugar que tinha uma fonte de água, ia lá e instalava lá uma geração de energia elétrica e vendia isso ou para uma empresa, ou para alguns clientes, ou para a própria concessionária, tá? Bom, então é isso que ele está colocando, né? Você foi recrutado para fazer parte da equipe, né? Para elaborar aí essa PCH, tá? Tem aqui um link que depois vocês podem dar uma olhada aí, se quiser, né? Sobre a demanda de eletricidade no Brasil. Então, olha lá, aquela hora eu falei que ia dobrar até 2030, então até 2050 ele está dizendo aqui que a projeção é ter uma demanda 3 vezes maior, tá? Então, isso aí são estudos, né? Artigos baseados em algumas pesquisas, e é uma estimativa, tá? Bom, vamos falar então um pouco sobre os dispositivos, né? Os circuitos indutores. Aqui é um negócio que eu vou até passar mais rápido, tá? Os indutores e circuitos Então, aqui é o seguinte, né? Ele está falando assim, primeiramente, de acordo com... Você vai ter que selecionar um gerador, né? O tipo de gerador que você vai precisar para essa PCH, tá? E aqui no lado direito ele diz o seguinte, depois, né, segundo a solicitação da empresa, você terá que calcular a tensão induzida dimensionar o transformador de tensão, tá? E aí, pessoal, em qualquer rede elétrica, você tem que ter um circuito auxiliar, tá? Ora, esse circuito auxiliar é para você medir a energia que está sendo
para medição. O que é medição? Por exemplo, eu quero saber quanto que na casa da pessoa ou numa empresa está gastando de energia. Então, lá dentro num determinado ponto, você põe um ponto de monitoramento, um ponto de medição, tá? O TC é um transformador de corrente. Imagina que num cabo lá está passando, por exemplo, 100.000 amperes. Não tem como você pegar o multímetro lá e ler isso. Então, você tem um instrumento que é um transformador de corrente, tá? Que de 5.000 amperes, ele, no secundário dele, ele abaixa para 5 amperes. Esse 5 amperes, como está no nível mais baixo, você consegue fazer a medição nele, tá? Ou um transformador de potencial. O transformador de potencial é para você, imagina que numa linha está passando lá 13.000 volts. Não tem como você ir lá com o multímetro e medir esses 13.000 volts. Então, você põe um transformador, na entrada dele 3.000 volts, e na saída dele tem lá por exemplo, de 0 até 6 volts, tá? Então, sobre qual o valor de 0 a 6 volts estiver no secundário, você consegue medir qual é o nível de tensão que está nessa linha. Toda vez que eu falar de TC, é transformador de corrente. Toda vez que é TP, é transformador de potencial, tá? Então, transformador de corrente é para eu medir a corrente e transformador de potencial para eu saber qual é o valor de uma determinada tensão no determinado ponto. Bom, o que ele fala que eu escolha do grupo gerador, pessoal? Quando vocês vão nessas festas, para um caminhão, e lá no caminhão está escrito assim, grupo gerador, tá? Normalmente, o grupo gerador daquele caminhão, pessoal, é a diesel, tá? Como é que funciona? Se acaba a festa lá naquele local, se acaba a luz, ele liga o caminhão é a diesel, e liga um cabo, e esse caminhão passa a fornecer energia elétrica para aquele local, tá? Então, aquele grupo gerador, o gerador que está naquele caminhão, você está fornecendo energia para ele no diesel, aí esse diesel queima, tem um motor lá que é um motor a combustão, aí ele gera a força para girar um eixo, e esse eixo está acoplado no gerador elétrico, tá? Então, não pode ficar muito tempo, porque senão você vai gastar muito diesel, tá certo? É por uma questão, é um plano B, se acabar a luz. Então, ele está dizendo aqui, ó, sua primeira tarefa é escolher o grupo gerador lá para PCH, tá? Aí ele disse o seguinte, ele falou que ele precisa de um grupo gerador que gere uma tensão trifásica de 2 kV, tá? E tem algumas características lá no livro didático. Então, olha lá, em seu livro didático há uma tabela, tá? Essa tabela, ela coloca algumas características de velocidade, né? De topografia. Em cima dessa velocidade, dessa topografia que você tem, você vai selecionar um determinado tipo de gerador. Por exemplo, se você tem uma energia potencial, por exemplo, se você está numa barragem e essa barragem tem um nível, uma cota elevada, você tem uma boa velocidade da água, uma boa velocidade cinética, tá? Então, isso aí você vai usar um determinado tipo de máquina. Se você não tem isso, você tem baixa velocidade, mas tem muito volume de água, quer dizer que a máquina é de um outro tipo, tá? Então, é isso que ele está colocando. Lá no livro ele está te explicando isso. Bom, o que é uma subestação elevadora de tensão? Nessa figura aqui, pessoal, desse lado aqui, né? O que ele fala? Ó, nessa figura, ele tem, na figura observa-se a entrada de energia à esquerda. Então, nesse lado aqui é onde está chegando a energia, tá? Aí ele tem os TPs e os TCs. São esses elementos aqui, ó. Basicamente, para ele medir, né? Ou ele pode medir para efeito de tarifação ou para efeito de proteção. O que é efeito de proteção? Deu um curto-circuito na rede. Ele tem que detectar aquilo imediatamente para isolar um determinado elemento da rede, tá? Senão ele queima a rede toda, queima o transformador ou pode danificar outros elementos na rede, tá? Em seguida, a energia vai para o transformador, onde é levada para 34,5 kV. Então, o transformador está aqui, ó. Tá certo? Aí ele é injetada no sistema de transmissão.
Depois ela é rebaixada para 11,9 kV. O transformador, ou ele eleva, ou ele rebaixa, tá certo? Então, a título de curiosidade, pessoal, na hora que vocês estiverem andando no meio da rua, vocês olham para o poste, olha para cima, olha para cima. Vocês vão ver que na horizontal vão ter 3 condutores em cima do poste. Se tivesse esse fio aqui, ó, estariam 3 condutores, tá? Ali normalmente está média tensão. Média tensão. 3,9 ou 11,1, né? E do lado do poste tem 4 fios, tá? Assim, eles estão não é do lado do poste, eles estão assim numa organização vertical, tá um debaixo do outro, tá? O fio, normalmente o condutor superior é o neutro, tá? Depois, os outros 3 de baixo vem fase A, fase B e fase C. Só que na baixa tensão. O que seria um exemplo de baixa tensão? Já é a tensão que você precisa para colocar dentro da sua casa, tá certo? Se não tiver, o que ele vai precisar? Ele vai precisar pegar o fio, se tiver, por exemplo, em 1000 volts, por exemplo, aí ele vai precisar aplicar um transformador e no secundário desse transformador vai sair a tensão elétrica no nível que você precisa para usar na sua casa. Normalmente, no padrão da sua casa, ele coloca um medidor para ele medir quanto que você está consumindo de energia, tá? Então, a turbina, né? O que é a turbina? A turbina, pessoal, é um elemento mecânico onde a água vai fazer a turbina girar, tá? E essa turbina, ela está acoplada num gerador elétrico, que é esse elemento aqui da esquerda. Tirou uma foto, tá? Esse azul aqui, entra água aqui nesses compartimentos e faz um giro da pá. E aí esse eixo aqui faz girar gira o eixo, sai energia elétrica aqui, igual aquela ilustração que eu mostrei para vocês lá na apostila, tá? Então é isso que ele está colocando. Os geradores das usinas hidrelétricas são formados por uma turbina que promove a rotação mecânica necessária para se ter o movimento dos enrolamentos do rotor, tá? Ligado magneticamente ao estator. Magneticamente, porque isso aqui usa tensão induzida, usando a lei de Faraday. Tá? Se você pegar um ímã e passar ele rapidamente perto de um condutor, vai surgir uma corrente elétrica. Lá no eletromagnetismo, vocês estudaram isso lá. De onde tem-se a saída da energia elétrica trifásica para o sistema elétrico? Essa energia passará por transformadores para atingir o nível de transmissão e para a distribuição nos grandes centros. Bom, características da PCH, né? Pode-se observar um exemplo de turbina hidráulica, no caso, uma Francis. Essa turbina, pessoal, ela é uma turbina que ela fica dentro, ela fica imersa na água, tá? Ela é uma turbina chamada de reação. A turbina de reação é que fica imersa dentro da água, tá? Então, naquele vídeo que eu passei para vocês, lá se vocês estudarem lá com calma, a água vem aqui nessas pás e faz esse negócio aqui girar. Aqui ela está sem o eixo, que ela está exposta, mas tem um eixo aqui que é acoplado no gerador e usando lá os princípios do eletromagnetismo da lei de Faraday, ele vai induzir uma corrente elétrica no secundário, né, da máquina e aí vai sair energia elétrica. Exemplo de um grupo gerador de uma PCH, né? Aí vai depender do tamanho, né, do que você quer gerar, que é outro exemplo. O que é o transformador? Né? O transformador é o elemento que você aplica a tensão elétrica de um lado dele e no secundário ou você vai pegar uma tensão elétrica menor ou no nível mais alto. E detalhe, pessoal, todo transformador tem uma perda, tá? Ele vai ter uma perda. Se você colocar a mão lá no transformador, você vai ver que ele está quente. Aquela energia está sendo perdida por efeito Joule, tá certo? E tem bobinas, então tem energia armazenada nele, nas bobinas do primário, tá? Porque ele precisa disso para ele funcionar. Então, no problema proposto nessa sessão, está envolvido o cálculo, né, de grandezas magnéticas. No caso lá, o transformador para PCH lá, beleza? No transformador há 2 enrolamentos, o primário e o secundário.
neles acontece ou elevação ou rebaixamento de tensão. Assim, esses elementos, né? Então, aqui tem uma figura. Isso aqui é um transformador de potência, né? Não é aquele transformadorzinho que nós vimos lá no laboratório, não. Tá? Então, aqui os enrolamentos primários e secundários estão encapsulados aqui dentro da máquina. E a gente pode ver aqui também, pessoal, o sistema dele de refrigeração, ó, que ele esquenta muito, tá? E se ele esquentar muito, os condutores lá das bobinas podem curto-circuitar. O verniz esquenta muito e aí ele queima, tá? Os enrolamentos citados anteriormente são bobinas, as quais devem ser analisadas de maneira que fique bem claro para você, né, o funcionamento delas quanto à passagem de corrente elétrica. Então, o princípio aqui é o princípio da indução eletromagnética. Aqui tem dois exemplos, aqui duas figuras. Uma bobina, que o núcleo aqui é ar, ou uma bobina que o núcleo de ferrite. Tá? Esse ferrite aqui no meio, na hora que você passar uma corrente aqui, ele vai conduzir melhor as linhas de campo, tá? Do que as de baixo. Então, cada transformador desses aqui, quando o transformador for de núcleo de ferrite, vai ter uma linha aqui do lado, em cima dele. Quando for de ar, não vai ter nada. Tá certo? Então, aí tem algumas características, né? Força eletromotriz, F igual a Ni. A força eletromotriz lá na espira, igual ao número de espiras, a corrente elétrica. Isso aqui eu vou até passar um pouco mais rápido, né? O fluxo magnético. Porque no transformador o que importa para a gente é a relação de transformação, tá? Depois vocês podem dar uma lida no livro aí com calma aí, tá? A indutância é L, variação de fluxo magnético, dividido pela corrente. O L é a indutância, tá certo? Ela é bobina. Tensão induzida. Tensão induzida é N, que é o número de espiras, a derivada da variação de fluxo magnético. O menos aqui é devido à lei de Lenz, que é para contrariar a tensão induzida, então aparece esse menos aqui, tá? Tensão induzida, aqui ele está falando em forma de potencial, energia, né? É a indutância vezes U quadrado sobre 2. Então, esse link aqui é uma unidade mais teórica, tá? Vou passar aqui na unidade 2 agora. Passar na unidade 2 e vou parar nos pontos que são mais interessantes, tá? 3, 2. 3, 2. Bom, aí, pessoal, na 3, 2, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui que está me atrapalhando. 3, 2. Então, agora ele vai começar a falar os dispositivos e os circuitos transformadores, tá? Então, vamos lá. Bom, então ele está dizendo, nessa sessão, né? A gente vai ver os transformadores, de modo geral. Esses equipamentos podem ser... Eles têm diversas funções, tá? Transformador não é só para baixar ou elevar a tensão, não. Você pode fazer, por exemplo, para fazer desacoplamento, tá? E depois a gente vai ver uma aplicação disso aí, tá? Mas o princípio do transformador, né, como eu falei, você tem uma bobina, a partir do momento que você aplica energia no lado da bobina, as outras bobinas vai ter uma tensão induzida, tá certo? E aí essa tensão induzida vai depender do número de bobinas nessa tensão do primário e o número de bobinas no secundário, tá? Aqui você pode ter lá proteção de sistemas elétricos também, né? Ou acoplamento de dois circuitos, acoplamento magnético que a gente chama, certo? Bom, aí ele vai voltar a falar naquele problema lá da PCH, não vou ler isso aqui de novo, tá? Mesma coisa. Então, pessoal, ele diz o seguinte, um transformador tem seu princípio baseado na lei de Faraday, né?
que trata a força eletromotriz induzida em uma espira, né, por causa da variação de um fluxo magnético. Assim, quando se aplica um fluxo magnético variável em um dos enrolamentos do transformador, surge no outro enrolamento uma força eletromotriz induzida e uma corrente elétrica, tá? Detalhe, o transformador não trabalha em corrente contínua. Se você ligar a corrente contínua no primário dele, não tem variação de fluxo. Não tendo variação de fluxo, não tem tensão induzida no secundário. Tá certo? Isso é muito importante, tá? O transformador só trabalha com corrente alternada. Então, os dispositivos aí. Então, olha lá. Isso aí é uma figura de um transformador. Aí, pessoal, tem um conceito muito importante. Tensão aplicada no primário e tensão aplicada no secundário. Ou I aplicado no primário e I aplicado no secundário, tá? A relação tensão no primário sobre tensão no secundário, V do primário sobre V do primário, é igual ao número de enrolamentos do primário sobre o número de enrolamentos do secundário, tá? Mas, quando você vai aplicar essa relação para corrente, a relação é inversa. O I do primário sobre o I do secundário não é o número de enrolamentos do primário sobre o número de enrolamentos do secundário, não. É I do primário sobre I do secundário, número de enrolamentos do secundário sobre o número de enrolamentos do primário. Lá no livro, lá ele vai explicar isso para vocês. Tá? O P aqui é de primário, o S é de secundário. Tá certo? Então, N é o número de espiras, o I é a corrente e o V é a tensão. Bom, então a regra, as relações estão aqui, ó. Relação de transformação, pessoal, número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário é dado pela letra A. E a gente chama esse A de relação de transformação. Tá certo? Então, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é a tensão do primário sobre a tensão do secundário. Na hora que você vai fazer a relação com a corrente, inverte. É o I do secundário sobre o I do primário. Beleza? Lá no livro ele demonstra isso para vocês. Então, o conjunto turbina gerador ou grupo gerador, né? Ele precisa de um transformador. E ele define qual é o valor da entrada que vai sair da turbina, tá? Então, ele está dizendo, no caso, um transformador elevador de tensão, a tensão do enrolamento de saída será maior do que a aplicada ao enrolamento de entrada. Já no caso de um transformador abaixador de tensão, ela será menor que a tensão aplicada no enrolamento de entrada do transformador. Bom, aí tem uma animaçãozinha aí, tá? Isso aí não tem nenhuma novidade, ó. Já tinha sido explicado. Bom, aí ele termina essa unidade, tá? Na verdade, eu coloquei uns exercícios justamente para saber aquela relação de transformação lá, já está meio caminho andado. Agora eu vou voltar agora a passar a unidade 3. Desculpa, 3.3. Estou passando um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque, igual eu falei, a ideia é que vocês estudem esse conteúdo aí em casa, né? E mandem as dúvidas. Então, aqui ele vai falar sobre os circuitos trifásicos e os transformadores de tensão e corrente, tá? Então, olha lá. Aí, esse cabeçalho aqui é a questão da PCH lá, tá? Então, olha lá. Primeiramente, ele precisa de elevar a tensão de 2 kV para 34,5, tá? Então, ele precisa de um transformador de potência. Quando a gente fala de transformador de potência, pessoal, é devido aos níveis das grandezas aqui que estão envolvidas, ó, kV. Pode chegar até a MV, tá? Que seria K é de 1000, M é de 1 milhão, tá?
A energia nesse ponto precisa ser monitorada. Como é que você monitora? Como é que você vai medir lá 34 mil volts? Tá? Então, esse monitoramento ele é realizado através do transformador de corrente e do transformador de potencial, que são os TPs. Né? Tem na loja lá, você compra de acordo com o catálogo. Para a escolha correta dos equipamentos que farão o sistema elétrico de potência, é necessário que algumas normas sejam seguidas. Tá? Então, olha lá. Bom, os transformadores trifásicos eles têm a mesma função de elevar ou rebaixar a tensão. Tá? O transformador de potência e o transformador de corrente permitem que os instrumentos de medição e proteção funcionem adequadamente, né? Sem as correntes e tensões nominais do circuito principal. Imagina, no nível de tensão lá, dependendo do valor da corrente, você não pode nem chegar perto. Só de chegar perto você pode sofrer um acidente, tá? Você não pode chegar lá perto. Dentro de uma subestação, ela é abrigada. Uma subestação ela é toda trancada para você não conseguir chegar perto para não tomar um choque. Por exemplo, tem um caso aqui na Samarco, que o pessoal da Samarco, um rapaz novato da limpeza, ele veio substituir uma outra pessoa e ele não tinha recebido tanto treinamento, tá? Na época. Ele pegou um balde d'água, chegou numa sala e jogou, tinha uma placa lá falando que não podia molhar o chão, tá? Aí a pessoa era novata, pegou o balde d'água e deu uma baldada d'água na porta. Na hora que ele deu essa baldada d'água na porta, a água escorreu para o transformador, deu um choque nele, ele torrou ele e morreu na hora, tá certo? Então, a subestação são lugares altamente com um controle de acesso muito rigoroso. Você não pode entrar naquele ponto, tá? Só pessoas devidamente treinadas e habilitadas. É comum de você ver na CEMIG, no crachá da pessoa, na roupa da pessoa, escrito assim, que aquela pessoa trabalha com alta tensão. E lá já tem o tipo sanguíneo, já tem tudo, né? Um trabalhador de alta tensão, tá? Justamente para que se der algum acidente, tiver qualquer problema, para agilizar no pronto atendimento daquela pessoa. Então, quando a gente fala de sistema elétrico de potência, pessoal, é normal a gente falar CEP. Envolve aí a geração, transmissão e a distribuição, os elementos, né? Aquele resistor que nós fizemos lá naquela prática, aquele capacitor, aquilo lá não é CEP. Aquilo não é um equipamento de potência, tá? Então, ele vai falar aqui sobre os elementos, né? Os TCs, ó. Como é que o TC funciona, pessoal? O princípio de funcionamento dele está aqui. Ele é um transformador, tá? Então, lá, os TCs são equipamentos que possuem dois enrolamentos, o primário e o secundário, como um transformador comum, mas com finalidade diferente. Aqui o objetivo é medir de modo seguro. Existem vários tipos de equipamentos, de acordo com o nível de tensão do seu enrolamento primário e da finalidade a que se destina, né? Você vai aplicar uma corrente aqui no enrolamento primário e você consegue medir uma corrente pequenininha lá do secundário, tá certo? Aqui ele tem mais de um terminal. Tem um primário aqui e de acordo com o que você quiser medir, né? Você vai pegar essas pontas S1, S2, S3 ou S4 de acordo com o valor, né, que você quiser medir aqui, tá? Os terminais identificados por P indicam o primário, o S indica o secundário. A corrente nos terminais de saída é padronizada em 5 amperes, tá certo? É de 0 a 5, tá, pessoal? Então, imagina, se daqui varia de 0 a 1000 amperes, de 0 a 5 você vai fazer uma regra de 3 para saber qual é a corrente que está passando no condutor primário, tá certo? Bom, aqui está meio que repetindo a mesma coisa, tá? Os TCs são equipamentos que possuem dois enrolamentos, primário e secundário. Aí ele voltou, né? Está voltando no mesmo lugar. Bom, aqui tem uma foto mostrando aqui os TCs, tá? Isso aqui num sistema, num CEP, num sistema elétrico de potência. São esses elementos aqui, ó, tá?
Aqui tem outros exemplos. Aqui tem um detalhe importante, que a relação, o TC sempre terá disponível em seu enrolamento secundário 5 A. Na saída dele é sempre 5 A, de 0 a 5. Dessa forma, se o enrolamento primário conectado tiver 300 A, né? Se eu tenho 300 A no primário e 5 A no secundário, a relação de transformação é 300 por 5, que é 60. Beleza? Relação de transformação para o TC a gente chama de RTC. Bom, tem um negócio chamado erro na transformação. O que é esse erro? O erro, pessoal, no TC, ele é definido como sendo a relação de transformação do TC nominal, o que o fabricante colocou lá e testou e falou para você, tá? Multiplicado pela corrente do secundário menos a corrente do primário dividido pela corrente do primário. Isso aqui vai dar um erro. 5%, 2%, 3% em percentual, tá? É o erro que ele está sujeito àquela variação ali. Qualquer equipamento eletrônico tem isso, tá? E aí, no caso do TC, a fórmula é essa. Transformador de potencial, pessoal, é para você medir o valor da tensão, né? Todo mundo aí já mexeu com transformador algum dia. Liga lá no 110 volts e na saída dele sai 12 volts, beleza? Se a tensão lá de 110 volts cair para 60, na saída dele vai diminuir proporcionalmente, tá? Então, aqui ele está dizendo que os transformadores de potencial são equipamentos que possibilitam o funcionamento adequado de instrumento de medição para medir a tensão, tá? Então, olha lá. Sua saída normalmente é 115 volts. Essa fórmula aqui está errada, tá? Ele está falando assim, ou 115 volts vezes raiz de 3. Na verdade, é vezes, tá? Não sei nem porque ele colocou dividindo aqui. Veja seguir um esquema de um TP. O princípio de funcionamento do TP, seja TP ou TC, é o mesmo. Ele tem um enrolamento, aqui tem um núcleo de ferrite, aí ele mede a tensão na saída proporcional, tá? Bobinas, número de bobinas no primário e número de bobinas no secundário. Pode ter um núcleo de ferro magnético, tá? Mesma coisa, né? Os terminais identificados por H indicam os terminais do enrolamento primário, para TP. E X indica a saída do TC, terminais do enrolamento secundário. Não tinha necessidade de enrolar esse texto aqui, não. Bom, aí ele está falando, ó, observa a imagem a seguir, um TP. O TP, pessoal, ele só está conectado no nível de tensão lá ele vai no fio, né, e conecta o primário do TP, tá? O TC, você tem que passar o cabo dentro dele, porque ele trabalha, né, com efeito, com princípio eletromagnético, aí tem que ter a corrente induzida do outro lado. O que ele está falando lá, se temos 34,5 kV no enrolamento primário e 115 no secundário, a relação de transformação é 300. 300 para 1. Beleza? Bom de transformador que é fácil fazer as contas, tá? Então, olha lá, aqui ele está dizendo apenas instalação de um conjunto aqui dentro de uma subestação, né? Aí ele tem aqui, por efeito Hall, lá, tem aqui o TC e tem aqui tipo um anel em cima dele, né? Tem os transformadores de corrente, aqui tem um anel de equalização, ele tem um elemento aqui que está ligado lá na parte em cima superior do fio. Aqui eu não identifiquei nessa figura onde que ele colocou o que é transformador de corrente ou o que é transformador de potencial, tá? Porque a figura está muito pequena. Mas, entendendo o conteúdo, tá bom. Bom, circuitos trifásicos, aí, quando ele está colocando, é a questão da fase A, B e C. Quando a gente fala sistema trifásico, é que tem as 3 fases, tá? O transformador pode ter o transformador monofásico e o transformador trifásico. Um transformador trifásico, 3 bobinas no primário, 3 bobinas no secundário. Cada uma para uma fase, tá? A potência total de um sistema trifásico nunca é nula, né? O que acontece? Quando você tem um sistema monofásico, se a corrente e a tensão estão em fase, na hora que a corrente for zero e na hora que a tensão for zero, a potência é zero, tá? No sistema trifásico você não tem isso, porque nunca vai ter um momento que
que a tensão e a corrente da fase A pode ser nula, mas tem a fase B que está defasada de 120 graus, que não é nula. E tem a fase C, que está defasada de 120 graus também, que não é nula. Tá? Já no sistema monofásico é nula quando a tensão e corrente passam pelo zero. A potência instantânea total é constante. Potência instantânea é sempre constante, não varia com o tempo, o que faz com que haja superioridade no desempenho de equipamentos trifásicos, tá? Em comparação com os monofásicos. Então, o transformador trifásico, né? Nos transformadores trifásicos existem 3 enrolamentos, primário e, no mínimo, 3 de saída. Os transformadores de potência podem ser elevadores ou rebaixadores, já tinha sido falado nisso, e eles podem ser fechados, pessoal, na conexão delta ou triângulo, né? Delta ou triângulo, ou Y, ou estrela. Em cada uma dessas existem as relações entre as correntes, né? E tensão de fase, que a gente chama de fase e linha. Tá certo? Bom, os TCs e os TPs são os transformadores, são equipamentos de instrumentação, ora para medição, ora para proteção, tá? Olha lá, os transformadores de corrente são equipamentos utilizados quando não conseguimos medir a corrente elétrica, porque o valor é muito alto, de maneira direta, pois o sistema elétrico potência, né, geralmente o valor é muito alto. Então, os TCs são utilizados também para proteção, você detectar uma sobrecorrente, uma sobretensão, né, levando essa informação para um relé, esse relé de interrupção que isola aquele local que está com problema. Tendo em vista que o desligamento somente da parte do sistema onde se encontra a falha, preservando os consumidores da falta de energia. Beleza? Os TPs também podem ser utilizados tanto para medição como para proteção. Bom, aí depois, pessoal, eu aconselho que vocês assistam esse vídeo de encerramento, tá? Então, terminamos aqui a unidade 3. Vou habilitar aqui o vídeo, né? Quem quiser tirar alguma dúvida aí agora, estou aqui à disposição. E quem não tiver nenhuma dúvida, né? Por hoje, eu vou encerrar por hoje. E vou tirar dúvida aí de quem tenha tido algum atraso, quem queira perguntar alguma coisa para mim, tudo bem? Boa noite aí para quem não tiver nenhuma dúvida. Estou aqui à disposição dos demais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Júlio César, você queria tirar a dúvida? Professor, a minha dúvida é só em relação à correção da prova, porque o senhor falou e eu não ouvi, é porque em relação ao gabarito, eu errei a questão 5 e a 10, e a minha nota está 6,4. Tá, ô Júlio César, eu combinei com o pessoal o seguinte, eu vou tirar uma foto da correção da prova e mandar individualmente para cada aluno, tá? Aí, no seu caso, eu já vou tirar uma foto e mandar para você, só que agora eu não vou ter tempo para discutir isso com você, tá? Não, tudo bem. Beleza? Então, veja bem, você falou para mim que errou 2 questões de VOF, correto? Aqui não, eu errei a questão número 5 e a questão número 10. Tá, então né? sua prova, então, em 800, você tirou quanto? Qual foi a sua nota? 640. Então, na verdade, pode ser que alguma questão aberta, tá? Eu vou tirar uma foto aqui e mandar para você, e na semana que vem a gente separa um tempo para eu conferir isso com você, pode ser? Pode, sem problema. Tá bom. E aí vai ser... Aí, como o senhor falou, essa nota que vai ser a nota das avaliações, né? Se você tiver entregue, eu considero... Não, eu entrei, foi praticamente no dia 10 de abril. Não, então, se você tiver feito as avaliações retroativas, eu lancei a nota. Se você não tiver feito, eu lanço proporcional, você entendeu? Entendi. Tranquilo. Tá, só um minutinho. Bem, professor. Vou mandar para você agora, peraí.
Não, só se eu falar, não preciso nem te mandar, só pode falar. Não, mas é porque eu mandando a foto, você vai ver o que você tirou, ué. Aqui, ó. Aí depois a gente dá uma discutida, tá? Eu não vou poder te atender agora. Sem problema. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Ó, eu vou mandar aqui para você, só para você, tá? Aí tá a pontuação individual. Aí depois, se for o caso, você olha a sua prova aí, olha eu fiz uma conferência com os alunos, aí eu queria que você pegasse lá e desse uma olhada na gravação, porque foi na hora que eu disponibilizar no YouTube, você pega lá e vê a explicação, tá? Sim. E aí depois a gente dá uma discutida, pode ser? Pode. Então, beleza. Mandei uma foto para você aí, tá bom? Ok. Beleza, então. Aí, boa noite. Aí eu separo um tempo e a gente conversa na semana que vem. Tá bom, então, professor. Bom, um abraço, beleza? Até mais, tchau. Tchau.